Olá, começando aqui pela TV Capital, mais uma edição do Jornal Argumento, né? Vamos tentar entender esse Brasil, que afinal de contas, essas eleições ainda deixaram sequelas, ainda temos o terceiro turno, o quarto turno, mobilizações nas ruas pedindo a volta do Exército, ao mesmo tempo uma imprensa livre, intervenções, fora Dilma, tantos assuntos, né, políticos que mexem com o nosso dia a dia. E nada melhor do que a gente conversar com uma pessoa que tem conhecimento nessa área e pode nos explicar o que está acontecendo nesse Brasil. Com muita alegria eu recebo o doutor Alexandre de Azevedo, ele que é professor de Direito Eleitoral e também advogado. Professor, doutor, muito obrigado pela presença e vamos para uma aula de terapia. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, André, é um prazer estar aqui com você e também falando com o seu telespectador, esclarecendo algumas coisas desse pós-eleição e terceiro turno, né, que nós estamos tendo, estamos vivendo. Né? Aí vem o quarto turno, aí vem, ou seja, doutor, o que aconteceu para que as coisas chegassem a esse ponto, assim, na visão do senhor, uma eleição para presidente, ela mexesse tanto com o Brasil, quando que outras eleições, às vezes, passaram assim até despercebidas, as pessoas não muito preocupadas. O senhor conseguiu identificar algum fator que motivasse esse clima que a gente está vivendo no Brasil? Primeiro foi um descontentamento maior com o governo, né? Nós vimos tendo o governo petista e ele sempre com um índice de aprovação grande. E nessas últimas eleições o índice de rejeição aumentou e aumentou drasticamente. Isso de um lado. Do outro lado, a própria campanha eleitoral ela foi muito moldada naquela situação do nós contra eles. Uma parte do Brasil contra outra parte do Brasil. E aí terminou ali quase que um empate técnico a eleição. A candidata que venceu por 3 pontos percentuais de diferença, o que é muito pouco numa eleição. Basta a gente pensar que, como são 2 candidatos, se 1% dos eleitores da Dilma de repente votam no Aécio, nós teríamos uma situação de empate. Já que uma abandonando seria indo, o Aécio ia para 49%, 50%, quase 50%, a Dilma ia cair de 51% para 50% e alguma coisa por cento. Então nós teríamos essa situação de empate real, né? E eu acredito que muito se deve a esse momento agora dessa questão, desse embate político que foi muito grande. Nós não tínhamos uma campanha tão ferrenha como nós tivemos nessas eleições, com candidatos, né, se enfrentando quase ali aos tapas, né? Mas isso é natural. Nós tivemos campanhas piores, campanhas de mais baixo nível. Lula e Collor, aqui em Goiânia, a eleição do Sandro Mabel com Luiz Bittencourt, ou seja, que assim, em todas as eleições, as vísceras, elas são expostas e o eleitor, ele absolutamente, num primeiro momento, repudia, se abstém. Agora sim, o senhor pontuou algumas situações. Descontentamento. O senhor conseguiu... esse descontentamento se dá ou se deu por quê? Olha, esse descontentamento eu acho que se deu desde 2013, quando nós tivemos aquelas passeatas. E o governo, né, tentou ali meio que apaziguar a coisa, dizendo de convocação de uma assembleia, de um plebiscito para uma Assembleia Nacional Constituinte, e não resolveu, de fato, os problemas. Nós tivemos ali os problemas que continuaram, tivemos ali a questão dos gastos com a Copa do Mundo, tivemos depois uma Copa do Mundo que foi um sucesso no ponto de vista dos jogos, mas ao mesmo tempo um fiasco do ponto de vista da infraestrutura,
da própria participação do Brasil ali na Copa, e isso tudo veio trazendo esse descontentamento, que vai resultar mais ainda na questão dos juros que foram elevados, na inflação que subiu e no desemprego, né? Embora o governo negue, né, e negou durante a campanha eleitoral que a inflação estava ali no centro da meta, que estava sendo cumprido e tudo, mas quando você vai ao supermercado, né, quando o consumidor vai fazer suas compras mensais, a inflação não tem como se esconder. Você percebe a inflação ali e percebe que o seu rendimento não está mais adequado àquela situação de vida que você tinha, né, nesses anos todos. E isso aí traz um descontentamento e aliado ali uma questão, uma vontade de mudança, que também foi outra coisa que aconteceu, alimentada até mesmo pela candidata vencedora, Dilma Rousseff, que prometia, né, mudança. O slogan era mudar, né? Ela também parecia até mesmo uma candidata à oposição a ela mesma. O Aécio também que veio na questão de mudança. E olha só, nós tivemos sempre embates políticos grandes, mas ficava entre os candidatos, mas nunca levado para os eleitores. Foi uma das primeiras vezes que nós tivemos do eleitor tomando partido, e tomando partido forte. Partido ou paixão? O partido e a paixão, ou a né? torcida? Passou mais do lado do ponto do eleitor em si, né, para ser torcida organizada porque, dos candidatos. Desculpe verdade. interrompê-lo, mas se o eleitor fizesse uma leitura de Aécio Neves, perceberia que Aécio Neves ele teve uma infância muito bem, assim, no ponto de vista financeiro, tranquila, assim, ou seja, uma pessoa que tem um retrospecto de ter sido muito bem beneficiado pela situação financeira, por essas coisas nesse sentido. E os números de Minas Gerais, aonde ele perdeu, né, mostravam ali que o governo de Aécio Neves não foi o governo que o credenciava a ser o representante dessas mudanças, já que todos os índices que foram mostrados em Belo Horizonte foram negativos. De um outro lado, a gente tinha também uma presidente, né, que ela deu continuidade a uma política equivocada. Então, ou seja, naquele momento, nenhum dos dois candidatos, se fossem estudado profundamente, teria essa coisa de eu sou Aécio, eu sou Dilma. Faltou o eleitor estudar, conhecer a história de cada candidato para dar o seu voto, porque Aécio, assim, o retrospecto de Aécio não era aquele retrospecto de que pudesse comandar. De Dilma também não. Então, assim, faltou ao eleitor deixar a paixão, deixar a razão, pedir mudanças e estudar o histórico daqueles candidatos para saber se realmente merecia defender aquelas bandeiras, ou volta aquela pergunta, né? Até bolão foi feito. Foi. Até bolão. Vai dar fulano, vai dar Beltrano, aí, de acordo com a pesquisa, saía outro bolão. Então, ou seja, levamos a sério, estudamos o perfil de cada candidato para saber se realmente eles tinham condições de fazer o que estavam prometendo, ou quando o senhor fala que fomos às ruas protestar, a gente já falava que não havia uma pauta, né? Fomos protestar contra a tarifa do transporte, quando a maioria dos brasileiros pouco dependem dessa questão do transporte, tanto é que a mobilidade é o tema do momento. Então, assim, analisando, primeiro, o Aécio, que sempre teve uma vida muito tranquila. Dilma, que nunca teve essa capacidade assim de ter o respeito ou dialogar, muito fechada, muito refém de algumas situações. Faltou ao eleitor estudar o perfil de cada candidato para se posicionar? Não acho que o eleitor, ele, assim como a partida de futebol, vamos fazer exato. isso aí, porque ele se tornou um torcedor mesmo. Nós temos um time de paixão. Todo torcedor tem um time que ele torce, que ele vibra com a vitória daquele time. E tem um time que ele torce para perder.
né? Então, eu acredito que nessas eleições, o eleitor estava nessa situação de torcer para um time perder. Então, ele estava votando no Aécio, não por conta do Aécio em si, né? Mas querendo ali fraco, retirar... Né? O time mais fraco que naquele momento poderia... vamos voltar para a questão da Bíblia também, né? Golias, né? Aquela Davi, exato. Então, o eleitor queria ali tirar o governo. Tem uma mudança, tem uma troca de governo. O que, para a democracia, isso aí também é salutar. E aí o eleitor fez essa comparação no primeiro turno. Primeiro, entre o Aécio e a Marina. Qual dos dois tem condições de retirar a Dilma, de vencer a Dilma no segundo turno? Então, quando viu ali a Marina surge como elemento novo, a tendência de voto dela era enorme. À medida que o tempo foi passando e os ataques que ela foi sofrendo e os votos dela foram caindo, os eleitores dela tiveram que fazer uma opção. Mas aí tem um aspecto, né? Qual que ia adotar? Se era a Marina ou se o Aécio para enfrentar a Dilma e vencê-la no segundo turno. E foi aí que o eleitor fez a opção. Mas aí houve uma campanha de destruição contra a Marina, mostrando quem era a Marina para o eleitor, né? A Marina não era aquela pessoa. Então, os jornais, revistas, a mídia mostrava quem é Marina. Aí o eleitor passou a conhecer quem era Marina. E aí, naquele primeiro momento, aquela comoção, aquele discurso de Marina foi se perdendo porque o eleitor foi conhecendo quem era Marina. Era do PT, deixou de promover algumas reformas importantes enquanto ministra, e aí o eleitor passou a conhecer e descartar Marina. Aí eu reitero, né, essa pergunta: conheceram Dilma? Conheceram Aécio? Eu acho que a questão da Dilma e do Aécio não houve. Da Dilma tivemos ali 4 anos para saber um pouquinho da vida dela, né? Isso porque, da forma de gestão, melhor dizendo, dela, né? Foi a nossa governante, a nossa presidenta, e tudo isso dava para se verificar e conhecer. Do Aécio se conhecia muito pouco mesmo, e continuou conhecendo muito pouco, que infelizmente a campanha, desses anos, ela não teve aquela questão de levar ao conhecimento a vida pregressa do candidato. Partiu mais do ataque em si, né, do que de mostrar ele como ele era. E aí eu volto nessa questão. Para o eleitor do Aécio, principalmente, e aí era um torcedor de paixão, não importava. Você que é torcedor, não importa se o time está ruim, você continua com ele, né? E ali eu acho que não importava tanto para o eleitor cativo do Aécio saber tudo aquilo que foi revelado contra ele também, assim como as questões de corrupção do governo e aquela coisa, para os eleitores da Dilma não importavam, que era a questão do torcedor, do eleitor torcedor, da paixão que ele tinha ali de votar nela e de manter ela no poder, mantê-la no poder e de colocá-lo ali no poder. Então não teve tanto essa coisa, tanto que não teve, que a questão da Petrobras não teve tanto impacto assim para perder muitos votos, a questão do aeroporto em Cláudio, né, do PSDB, também envolvido no escândalo da Petrobras, também não teve o condão de dar uma diminuição drástica nos votos de nenhum dos dois candidatos. Agora, um aspecto. A Dilma ela foi poupada durante a eleição por parte do PSDB e até mesmo da sociedade. E Lula, que era o fenômeno, representava tanta coisa, passou a ser o alvo do descontentamento, quando na realidade ele já não tinha mais poder. Então, as redes sociais traziam uma derrota para Lula e não para Dilma. O Lula, dentro desse processo, como é que a senhora analisou? Ou seja, era uma campanha que mostrava um PT focado no Lula, inclusive com aquele discurso do Bolsa Família, quando ele era oposição, dizendo que quem votava pelo estômago não tinha razão, essas coisas. Num primeiro momento nós aplaudimos, e agora destilamos contra Lula. Dilma, ela representava
o nosso descontentamento contra os 8 anos de Lula. Qual que é a participação de Lula nesse processo, nessa eleição, já que ele não disputava nada? A participação dele, a gente pode analisar do seguinte ponto: quantos líderes partidários nós temos hoje que conseguem levar o partido, né, a votar e a escolher um candidato que ele quer? E ele leva o Lula, ele consegue transitar dentro do PT, e o PT é um partido cheio de estratos, né? Cheio de divisões internas, e o Lula consegue transitar no meio disso aí e consegue angariar votos de todas essas facções dentro do próprio partido. E até fora. Né? E até fora. E é uma pessoa carismática. Podemos não concordar com ele, e não concordamos com muita coisa, podemos não gostar dele, mas de um fato nós não podemos fugir. Ele consegue levar e cativar pessoas. Tem um discurso hoje moldado, né, para atingir parcela grande da sociedade, e ele em 2010 elegeu praticamente a Dilma, né? Onde ele ia, ele levou a Dilma. Então, ele antecipou o processo político, né? Que em março ele já lançou Dilma. Já lançava Dilma ali. Então, e aí nessa questão, o que acontece? A Dilma, o governo Dilma, não foi bem no combate à inflação, emprego e outras coisas. Quem foi o responsável? O vendedor. Você vai lá e compra um carro. O carro não funciona. Onde você vai reclamar? Com o vendedor. Então foi mais ou menos isto que aconteceu com Lula, do ataque, dizendo, olha, a culpa foi dele, que ele que foi o fiador dela, da gestão dela. Então não funcionou, a culpa é de quem? Dele. Mas como é que se explica esses paradoxos? Por exemplo, aqui em Goiás, Marconi ele elegeu Alcides. Sim. Em São Paulo, todo mundo se lembra daquela célebre frase do Maluf: se o Pita não fizer o menor governo da história de São Paulo, nunca mais vota em mim. Aí, ou seja, o eleitor ele não guardou isso na memória. Por que guardou Lula? Foi uma campanha midiática, foi uma campanha focada, uma campanha para anular Lula nesse processo, porque nós já tivemos esses casos. Isso. Aqui em Goiânia mesmo, Íris elegeu Paulo Garcia, Íris elegeu o prefeito Trindade, Íris elegeu Maguito, e assim, não sofremos isso, esquecemos isso. E esse fator, por que pegou na Dilma? Bom, vamos analisar do caso do Alcides. Do caso do Alcides, a gente tem que lembrar que no último ano, na última metade do mandato do Alcides, houve um afastamento do Marconi com o Alcides, e o Marconi começou a fazer oposição ao Alcides. Né? Tanto que, na eleição de 2010, o Marconi vem com a ideia de ser candidato novo, candidato à oposição de um governo que ele ajudou a eleger. Mas é a memória, né, do povo. E aí, mas aí que está, o Marconi usou muito, soube utilizar muito bem, quando ele se lança ali como candidato do governo novo, de oposição àquele governo, e não concordância. E aí o impensável aconteceu, que foi a candidatura do Íris Rezende e do Vanderlan Cardoso no primeiro turno, né, apoiando o governo Alcides, sendo uma extensão do governo Alcides, e não a oposição. Né? Então veja, aquilo ali nós tivemos a continuidade, e aí vinha o candidato Vanderlan e o candidato Íris como continuidade do governo Alcides, e o Marconi como oposição a ele. Né? No caso de São Paulo, do Pita, nós tivemos também algo interessante, que, se não me engano, o Maluf não foi mais eleito para cargos no Executivo. Ele foi eleito para o Parlamento. E com votação histórica. 500, não, votações boas. Mas para o Executivo, jamais ele vai ganhar numa votação dessa. E ele perdeu votações. Ele que era uma pessoa que chegava e fazia discursos, né, em frente às câmeras, sem olhar nada, né, totalmente no improviso. Eu lembro bem dele ter perdido a eleição, ele foi ler
Ele leu um pedacinho de papel, pegou ali, escreveu um discurso de derrota e acabou, na porta da casa dele mesmo, e acabou. Né? Então, veja, aquilo ali impactou também na gestão dele. Então, por isso que talvez essa situação da Dilma e do Lula pudesse ser, pela ótica, né, da oposição, poderia ser utilizado para retirar votos da Dilma, colocando ali o responsável, o Lula, né, tanto que o Lula sentiu o baque no início, que ele não participou quase da propaganda dela, ficou muito ali restrito da campanha dele, e sofreu muito ataque também. E aí, mais para o final, é que a figura dele foi mais utilizada. E preservado a Dilma. E preservando a Dilma, exato. Para mim, no primeiro momento, eu pensava que era uma estratégia do PT de chamar a atenção para Lula para que Dilma fosse poupada. Hoje está mostrando que eu não estava certo, né? Muito pelo contrário. Os dois estão tendo, né, muitas dificuldades justamente porque acabou enfraquecendo uma figura do Lula, mas ao mesmo tempo também resvalou na Dilma. Então, ou seja, se foi uma estratégia do PT de chamar a atenção para Lula, já que ele tem essa capacidade de articulação, essa capacidade de se defender, e Dilma é técnica, penso eu que não foi uma boa estratégia. Mas será que foi mesmo uma estratégia? Não foi? Como é que se explica essa situação onde o fogo amigo, né, acabou com os dois? Isso. A questão maior ali que a gente tem do fogo amigo, que o PT, ele... a gente tem aqui o exemplo em Goiânia, tivemos do caso do Gomide e o vice Tairone, né, e a gente pode generalizar isso, que o PT, quando ele não briga com os outros, ele briga internamente também. Sempre brigou com ele mesmo. Sempre, né? Sempre. Então, nós podemos talvez ter isso mesmo, né? Dessa questão de uma tentativa, primeiro, de colocar o Lula como estratégia para chamar a atenção e desviar o foco ali da raiva ou do descontentamento da Dilma e ela conseguir ganhar. E podemos ter a questão mesmo do fogo amigo. Até o mesmo próprio PT lançou a campanha Volta Lula. Isso. Queria tirar a Dilma e não colocar Lula. Muitos colocaram essa situação, tanto que aí entrou o Lula entrou no circuito para falar, olha, a candidata é a Dilma. Ele teve que entrar e falar claramente, a candidata é a Dilma. E aí entra a estratégia do Lula nesse ponto. Porque se ele fala, olha, eu volto, vamos tirar a Dilma, e eu volto, né, vou disputar a eleição, ele passado o recibo de declaração de que o governo dela não estaria indo bem e que precisaria ser trocado. A ideia que se passaria, né, e seria utilizado na campanha eleitoral era essa. Agora, ao contrário, ele coloca ela sendo eleita, como foi, ele pode ali voltar em 2018. Não, e aí o governo... O Rui Falcão já disse. 2018, Lula é o nosso candidato. Pois vamos pensar, né? Vai depender de uma série de fatores para ele voltar. Né? Já vai ter 72 anos de idade, já é uma idade... Hoje, padrões, dá para... Né, para se viver bem, que diga o Sarney, né? Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, uma campanha presidencial, ela é esgotante. Né? Ela esgota a pessoa, então tem que viajar muito, percorrer o país. Será que ele vai ter essa possibilidade? Não sei. E outra situação que a gente tem, vai depender muito de como será esse segundo mandato da Dilma. Né? Vai ser um mandato com vitórias, com conquistas, ou vai ser de alta rejeição? Se continuar a rejeição nesse patamar, aí eu creio que a estratégia vai ter que ser mudada. E o Lula não pode se apresentar como aquela pessoa que vai corrigir os erros, já que ele tem essa capacidade de articular muito bem, assim... subestimar Lula, talvez assim, um fracasso no governo Dilma, uma volta do Lula não pode ser uma volta também de Marconi?
O Lula é muito inteligente, esperto. Ele poderá sim utilizar desse jeito. Qual que é o problema dele? Ele não pode fazer tal como o Marconi, que falou que era oposição nova, né? Não, eu sou oposição ao Alcides, porque no caso ali eram partidos distintos. E o próprio partido do Alcides o abandonou. E aí, do caso da Dilma, ela é do PT. Então não tem como, né, ele falar, eu estou fazendo oposição ao meu próprio partido. Né? Então eu acho que a estratégia do Lula vai ser... pode ser uma estratégia, olha, eu venho para corrigir, vamos manter o governo no curso, tentamos, eu vou entrar e eu vou ser o salvador da pátria. Isso aí pode sim acontecer. Até mesmo porque ele tem uma capacidade muito grande de aglutinar os grandes partidos, sim, né? De unir esses grandes partidos que acabam definindo a eleição. Sim, ele tem. Ele tem essa coisa, não de grandes partidos, mas de numerosos partidos. Exato. Quando a gente fala grandes partidos, não é representatividade, numérica. É a coligação dele grande. Isso. Professor, doutor, fazer um breve intervalo e depois nós vamos falar sobre o que está acontecendo. A sociedade está indo para a rua pedindo mudança, a volta dos militares, imprensa livre, intervenção já, impeachment, governo paralelo, tantas coisas, né? A gente tentar entender esse aspecto. No instante só a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento, muito especial nesse momento, né? Muito especial. Afinal de contas, o Brasil está vivendo um clima de insegurança e eu confesso que eu estou com medo do que pode acontecer nesses próximos meses, ou talvez não aconteça nada, né? Porque afinal de contas o Brasil é um país imprevisível. E conversando aqui com o doutor Alexandre Azevedo, ele que é professor de Direito Eleitoral e também advogado. Essa expressão que eu usei, eu estou com medo, porque eu estou vendo as pessoas indo às ruas pedindo a volta dos militares, pedindo a volta da ditadura, e ao mesmo tempo, né, faixas dizendo imprensa livre, governo paralelo, ou seja, as pessoas estão perdidas, professor, doutor, nesse momento que a gente está vivendo assim de instabilidade? Olha, infelizmente nós estamos nesse segundo turno, nesse terceiro turno, nós estamos tendo um acirramento de ânimos que eu nunca tinha visto, né, na minha vida. Né? Nós estamos vendo ali pessoas defendendo, como você colocou, situações antagônicas. Você falar, venha os militares e venha a imprensa livre. Volta a ditadura com imprensa livre não há, e governo paralelo. São situações coerentes entre si, não, como óleo e água, impossíveis, né? De serem harmonizadas, não tem como. A ditadura militar, e eu faço esse desafio, fiz esse desafio no meu Face com meus alunos, em sala de aula também, e eu faço aqui o desafio, você que está nos ouvindo, está nos assistindo aí, um único país, me cite um único país, em qualquer época no mundo, em qualquer época da história, que teve intervenção militar, teve ditadura e não teve diminuição de qualquer índice de avanço da sociedade. Qualquer país, em qualquer época, que teve ditadura e esse país avançou. Não há registro nenhum. Todos os países que passaram por uma ditadura, eles se retraíram, tanto na economia, tanto no avanço democrático, tantas outras coisas. No modo de pensar. No modo de pensar, na evolução, né, cultural das pessoas. Há uma diminuição drástica disso. E, ontem mesmo eu fui chamado, né, de agente da desinformação no Twitter, porque tinha lá um grupo e me chamaram a conversa, uma colega minha me chamou a conversa e falou, olha, professor, explique esse negócio para nós de impeachment, golpe e intervenção militar, que eles estão falando que tem diferença. Né? O impeachment, qual que é a diferença? No impeachment, o Michel Temer vai assumir o governo. Verdade. Enquanto houver algum fato que justifique que o Congresso aprove o afastamento de Dilma para que esses fatos sejam investigados. O impeachment não quer dizer que a pessoa, ou estou eu errado, dizer que o impeachment já tira, ou seja, já
tira o governante o governante, ele afasta para que haja ali uma averiguação. O início do processo do impeachment, né, se for aprovado o início dele, a Câmara vai aprovar e quem julga é o Senado. Isso. Né? Se for aprovado o início do impeachment, a Dilma já se afastaria. Até o julgamento. Exatamente. Até o julgamento final. Período, se eu não me engano, acho que 90 dias, que era o período que teria que ter comissão de justiça, ela teria direito à defesa, tal, tudo isso até que fosse votado a permanência ou a saída de Dilma. Exatamente. Sendo decretado impeachment mesmo, aí sim ela afastaria de fato e concretamente do governo, né? Mas definitivamente. Presidente. Não, e aí se fosse aprovado, primeiro, o início do processo, ela se afasta temporariamente. Sendo sacramentado o impeachment, aí ela afasta-se definitivamente, perde o mandato, direitos políticos, e aí assume definitivamente o Michel Temer. Isso no impeachment. Dependendo da situação, né? Porque se comprovar que Michel Temer também teve participação... Sim, aí é o impeachment dos dois. Exatamente, ou seja... E aí é novas eleições. Se houver uma comprovação, desculpa o aluno aqui interromper o professor, mas é que às vezes assim, tem que explicar para as pessoas, né? Se provar algo errado e que o Michel Temer também esteja participando desse processo, aí Michel Temer não assume. Não. Aí, nesse caso, quem assumiria e como é que seria conduzido seria aí o presidente da Câmara dos Deputados, ele assumiria temporariamente o cargo e convocaria novas eleições. Essas novas eleições podem ser diretas ou indiretas. Se for na primeira metade do mandato, são eleições diretas. Isso é, convoca-se o povo vai às urnas e vota novamente em um novo candidato. Então, teremos uma nova eleição. Se for, ao contrário, na segunda metade do mandato, aí são eleições também, só que eleições indiretas. Porque a Câmara de Deputados, quem vai eleger um candidato. E o impeachment de Dilma só seria possível se a Câmara, se o Congresso Nacional aceitasse, né? Então, parte desse princípio. Deve ser um fato muito grave, né, para o Congresso aceitar, né, porque cria uma situação de instabilidade. Já o golpe militar que eles colocam, e aí é correto, né, o golpe militar, ele é a vinda dos militares para derrubar o poder e se instaurar um governo militar. Ou seja, toma-se o poder. Toma-se o poder. Ou seja, dormimos numa situação, aí no outro dia o país já está sob um novo governo. Ilegítimo, ilegítimo governo. Exatamente, ou seja, o golpe, né, a expressão, seria uma retirada à força de quem está no poder, né? Exatamente. Aí eles trata desses dois institutos. O golpe, aí está correta a definição deles, o impeachment está correta a definição deles, e aí eles vêm, intervenção militar. Aí eles colocam, a intervenção não é nem impeachment, nem é golpe. A intervenção militar é para retirar os corruptos do poder e os militares convocar novas eleições em 60 dias. Mas não há esse instituto na Constituição e em nenhuma lei no país. Eles colocam que está previsto no artigo 142 da Constituição. Mas o artigo 142 da Constituição fala que as Forças Armadas são instituições permanentes para a questão da ordem e da paz pública. Manter a ordem e a paz pública. Isso. Perfeito. Mas quem é o chefe? Quem é o chefe? A autoridade suprema, a presidência da República. Então, se o militar vier para intervir e retirar o presidente da República do poder, em si já é um golpe. E eles falam, não, mas vai ser realizar eleições em 60 dias. Aonde? Aonde fala nesse prazo de realizar eleições em 60 dias? E eles colocam, não, mas aí vai ser como no estado de sítio. Vem só para retirar. Mas o estado de sítio também é uma situação de exceção e é declarada pelo presidente da República. Sim. Tem que ouvir ali o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, o Congresso Nacional tem que aprovar ou autorizar, né, o Congresso Nacional tem que aprovar o estado de sítio. Né? Então, veja, não é uma situação
simples do jeito que se coloca. Não, então eles partem de situações mentirosas. Além de mentirosas, vamos para alguns exemplos aqui. Na Venezuela, por exemplo, tentaram fazer oposição ao Hugo Chávez, houve confronto entre pessoas que morreram. Na Argentina tivemos a questão da Cristina Kirchner também, ou seja, aonde se tentou fazer alguma mudança política radical, o povo foi para a rua para o confronto. E várias vítimas tivemos, né? Porque eu sempre falo que no confronto não tem vencido nem vencedor, tem sobreviventes. Aí o povo iria para as ruas, cada um defendendo da mesma forma na eleição, né? A permanência de Dilma ou a mudança nesse aspecto, e aonde você vê pessoas com, digamos assim, com ideias diferentes, o confronto, ele é o final dessa história, né? Você começa no debate e parte para o confronto. Sim. Aí teríamos o quê? Uma guerra civil, teríamos o quê? Assim, pensando nessa linha das pessoas que provocaram o senhor no Twitter e não estão pensando nisso, na paz. Que vem falando, acusando, ou você concorda com ele, ou você é um agente de desinformação. Eu falei, meu Deus do céu, eu já fui acusado. Aí depois me acusaram de ser petista, do outro lado, durante a eleição, me acusaram de ser do PSDB. Não, então, assim, está complicada a situação. Mas, na verdade, eu defendo ali apenas o meu ponto de vista. Até coloquei, olha, eu sou professor de direito eleitoral, eu quero apenas que vocês me coloquem um único artigo, ou me digam ali, um único jurista sério que defenda isto. Né? Porque aí, como eu volto naquela questão de realizar novas eleições no Brasil, só tem um jeito, aliás, dois jeitos de realizar uma nova eleição agora, né? Ou é a Dilma e o Michel Temer renunciando ao mandato, né? Ou de uma forma democrática, o Congresso Nacional fazendo o impeachment dos dois. A única forma de termos uma eleição agora. O resto que a gente vê choro. Dentro da lei, né? Dentro da lei, agora, democraticamente. Fora da lei, a imaginação, ela pode ir para qualquer lugar, né? Não, que é o que eles colocam, essa intervenção para se fazer. Não há forma legal, constitucional e legítima de fazer essa situação. Eles colocam lá, não, que é legítimo derrubar o governante. Não é legítimo. Você só se legitima o golpe, na verdade, não será mais um golpe, mas seria uma revolução quando o governo se afasta dos ideais democráticos, quando o governo em si se torna despótico. Aí sim, nós poderíamos ter uma situação de revolução, né? Retirar um governo que não mais representa os anseios da sociedade, porque ele não mais é democrático. Aí sim, convém a gente retirar por meio de uma revolução. Agora, enquanto esse governo está lá e parcela considerável da população o aprovou, e tanto que o elegeu, tanto que esse governo, ainda que uma margem pequena, mas se ele foi eleito democraticamente, cabe a quem não elegeu se contentar. Nós temos 4 anos para isso. Agora, doutor, esse é o problema. A democracia, ela nos dá a condição de ter eleito a presidente, mas a democracia, ela continua nesses 4 anos. Então, ou seja, podemos nos manifestar sem golpe, né? Sim, podemos fazer as nossas manifestações. Lembra a alta do juro agora que teve? Então vamos manifestar para não ter mais esta alta. Vamos imaginar situações de empréstimos para empresas, de empréstimos para financiamento como foi acusado, de construção em Cuba e outras situações. A gente pode sair às ruas e manifestar projetos de lei. Nós podemos fazer projetos de lei de iniciativa popular e apresentar ao Congresso Nacional. Tudo isso nós podemos fazer de forma democrática, sem que isso represente um golpe, né? Retirar o governo do poder. Como eu falei, né, a democracia, o jogo eleitoral começa agora. Tomou posse, agora que começa a nossa participação, no sentido de fiscalizar o que ela está fazendo, de ir às ruas contra aquilo que a gente acha que não é o adequado, ir às ruas pedindo algo que nós queremos que o nosso país tenha. Começa agora. Agora sim, a gente vai analisar esse aspecto, mas vamos imaginar que teríamos um golpe nesse Brasil. Nós temos um exército que absolutamente ele
aquelas pessoas, vamos lembrar o processo da democracia, a transição, que João Batista Figueiredo, que foi o último presidente militar, a frase dele, me esqueçam, me esqueçam, né? Me esqueçam. Ou seja, os pensantes militares já morreram ou estão muito velhos. Quem seria o responsável assim, de uma força de defesa que a gente sempre pede aqui, sucateada, sem dinheiro até para dar comida para os soldados? Quem financiaria esse golpe? E outra coisa, quem seria o protagonista? Porque estão pensando com Geisel, estão pensando com pessoas que já morreram, ou se não morreram, enjoaram e não querem mais o poder. Pensando nessa possibilidade do golpe, os nossos generais, nós temos generais hoje para consertar o Brasil? Em nenhum momento da história, né, o general, o comandante ali, ele dá conta de consertar um país. Né? Ele vem, a forma de visão é única. E unilateral, melhor dizendo, isso porque o militar ele é criado, né, todo na questão de obediência. Cega. Você tem que obedecer. O militar tem que obedecer. Tanto que a gente tem. Como que você vai para uma guerra? Como você treina alguém para ir a uma guerra? Alguém é pensante? Cara, se o cara for pensar, não entra ali numa guerra, sabe que vai para a guerra e vai matar ou morrer ali. E a chance de matar e a chance de morrer são enormes. Né? Às vezes até a chance de morrer é maior que a chance de matar. Então ele tem que ir de forma para obedecer. Então não na forma de pensar no sentido de ser um filósofo, de ser um pensador. Né? Então por isso que o militar, como você colocou também, ele já não tem nenhuma grande figura deles, né? Um comandante mesmo, que eu falo de líder, que chega e todos conhecem, nós não conhecemos. Nós não conhecemos quem é. Né? Que era um militar civil. Né? Jair Bolsonaro também é militar, e tem outros aí. Mas o Bolsonaro não, o Bolsonaro está no partido lá dos trabalhadores agora, do PROAS, ele não pode. Então, quer dizer, quem é esses militares? Então, nós não temos nenhum militar que lidere realmente o país. E aí nós vamos pegar quem seria esse militar. Assim como foi na proclamação da República, nós estamos chegando dia 15 de novembro, foi o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Por que foi ele? Por que foi ele? A história nos conta um fato e o conhecimento nos traz outro. Não, mas foi ele porque ele era o maior nome no Exército. Ele era o top da carreira. Mais ou menos o seguinte, você reúne 30 pessoas e fala assim, você é o voluntário. Você é o voluntário. Precisamos de uma pessoa que represente... Estava na cama, doente, na madrugada, e tiraram ele. Olha, ou você proclama a República, ou o povo vai proclamar. Porque se você não proclamar, não tem outro aqui que tem autoridade para fazer isso. Porque ele era o chefe das Forças Armadas. Mas não queria. Né? Mas se ele foi levado, ou você proclama, ou você vai ser outro proclama, você é destituído. Né? E punido. Então é aquela situação. Então ele foi lá e proclamou e exigiu que ele fosse presidente. Olha como funciona. Tá bom, eu fui lá e proclamei, agora eu sou presidente. O cara, aí eu trago de volta esse dado para a intervenção que eles querem trazer. Os militares vão fazer a intervenção. Ótimo. Qual vai ser a fatura? Você acha que alguém vai querer intervir, mostrar a cara ali, intervir, que é crime? Se o golpe não dá certo, é crime. Ele vai ser punido. Você acha que essa pessoa vai querer vir ali sem ter uma moeda em troca? Você acha que ele vai querer intervir? Não, nós vamos ter eleições livres. Ou ele vai querer, beleza, tem eleições, mas eu sou o presidente. Um fato recente, quando nós tivemos aquela tentativa de greve dos controladores de voos, aquelas pessoas que foram identificadas e que eram militares foram presas, né? Voltaram para os quartéis e foram presas, né? Nesse aspecto. Então, assim, a obediência cega. E agora eu retomo essa pergunta, né? Quem teria autoridade nesse país para promover esse golpe?
Autoridade, ninguém mesmo. Autoridade moral. Ninguém. A autoridade, a pessoa com autoridade moral, ela não proporia um golpe. É esse o ponto. A pessoa que tem uma elevada jamais faria um golpe militar. A pessoa que vai protagonizar um golpe militar é uma pessoa da mais baixa moral possível, que está desconsiderando a vontade do povo. Quer dizer, por que se fala em golpe? Porque a Dilma venceu as eleições. E se fosse o outro candidato, o povo votou errado. Então, votou errado porque elegeu a Dilma. Se tivesse votado no outro candidato, não teria votado errado. E aqui eu quero ter um cuidado, que não estou dizendo que o golpe esteja sendo patrocinado pelo Aécio Neves. Não acredito nisso de forma alguma. Esse golpe está sendo arquitetado por pessoas da mais baixa moral possível e o mais baixo conhecimento possível, ou enganação, a máxima enganação possível. Então, por isso que eu defendo essa tese minha, de que essa pessoa não tem a menor moral do mundo para fazer um golpe, e por isso que se quer fazer um golpe. Agora, do ponto de vista do militar, quem teria condições e autoridade militar para fazer o golpe, a gente tem que olhar dentro da carreira militar hoje, qual é o maior governante, qual é a pessoa de maior patente pensante, dos militares para ser o comandante desse golpe. Mas aí a gente tem outra coisa. No governo Lula, o vice-presidente da República, ele foi o ministro da Defesa, porque depois daquele problema do espaço aéreo, a questão da fragilidade do exército, esse negócio todo, houve uma mini rebelião dos militares, e ali foi tirado deles a representatividade e colocou-se José de Alencar para ser o ministro da Defesa. E depois Nelson Jobim. Ou seja, nenhum desses tinham o respeito ou tinham até, digamos assim, a capacidade de ser recebido dentro do quartel. Então, ou seja, já foi colocado uma derrota ali aos militares, né? Aceitar um civil comandar general é uma derrota, né? Ou estou errado nesse aspecto? Não está errado nesse aspecto, mas também não está completamente certo. Isso porque o ministro da Defesa, na maioria dos países, né, não necessariamente precisa ser militar. Num país que se tem ali um governo civil, pode-se comandar, ter ali como ministro da Defesa um civil comandando, como nós tivemos, né, vários civis comandando essa pasta. E assim, é algo que de fato traz do ponto de vista do militar, um certo desconforto, eu acredito que deve ter, assim como vamos imaginar, né, num hospital. Aí coloca-se ali, para comandar o hospital, um jurista, um engenheiro e não um médico. Né? Ali para os médicos, aquilo ali, como assim? Alguém que não entende de medicina, de repente vai ser o nosso chefe aqui? Já né? o que acontece, né? Então pode-se acontecer. Um sanitarista, né? Exato. Ou um especialista na área. Tanto é que, sem fazer defesa para ninguém, José Serra, na opinião de muitos, foi o melhor ministro da saúde, porque ele tinha prestígio, tinha dinheiro e tinha uma coisa que todo mundo... E de repente nos surpreende, né? Por que não? Agora, tem questões técnicas nessa questão do hospital, comandar o hospital em si, que né, pode ser que o administrador vai bem, outra pessoa, enfim, mas o médico em si ele vai ter esse descontentamento. Vai ter, lógico. E aí do militar também pode-se ter, né, esse descontentamento ali. Só que é algo que dentro da democracia pode acontecer e nós já tivemos. E hoje eu acho que já há um costume com essa situação de vários, né, pessoas que não eram militares ocupar essa pasta, que já houve um certo costume. Vamos lembrar agora me fugiu o nome do atual, Marco Aurélio. Sim, o ministro da Defesa.
Aurélio, que, salvo engano, também foi perseguido pela ditadura militar, e eu acho que ele foi até pior, essa situação dele, porque foi uma pessoa, um subversivo, pela ótica dos militares na questão do golpe, e que hoje é comandante das forças. Então, nesse ponto, né, talvez, e aí ali talvez pudesse ter um desconforto maior, um descontentamento maior, mas na verdade conseguiu-se, manteve-se, né, a gestão e o governo dele sem nenhum problema. Nós tivemos um fiasco. Na Copa do Mundo, o Exército foi para as ruas. Era tanque que eram levados de caminhão porque não tinha combustível, porque as esteiras não rodavam. Tentaram colocar alguns aviões para fazer voos, estavam sem condições, não haviam soldados, né? Tivemos aquela questão ali no Rio de Janeiro, a invasão dos morros, né? O Exército teve que anunciar 15 dias antes, né? Ó, nós vamos aí, nós vamos aí. Aí o que levaram para lá? Brucutu, levaram assim, uma coisa muito mais simbólica do que uma coisa eficiente, tanto é que nenhum tiro foi disparado. Uhum. E se fosse, talvez a bala não sairia. Eu me lembro aqui do antigo Sepaigo, quando o nosso armamento era tão assim, arcaico, era tão velho, que na tentativa da fuga de um preso, o policial foi atirar com um fuzil, a bala caiu no pé dele. Então, ou seja, é muito mais simbólico do que propriamente uma força, né? Olhando nesse aspecto. Assim, me corrija que aqui o senhor é o professor. Mas nessa questão do militar, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, não temos tido muitos investimentos neles, né? E aí, por exemplo, a questão da fronteira do país, quem faz a defesa é o Exército, quem faz a defesa da nossa costa, que é imensa, também é a Marinha, e a Aeronáutica, a Defesa Aérea. Infelizmente, nós não temos essas Forças Armadas com um equipamento, né, de qualidade, como você colocou no início, né, que aconteceu disso, do Exército dispensar os militares, porque não teria condições de dar o básico, que é comida. Exato. Né? E aí teve um certo mal-estar, e a governador, volta isso aí, rapaz, desfala o que você falou aí. Vamos aumentar a verba, você dá comida para esse povo, mas mantém. Porque somos obrigados a prestar o serviço militar. Antes a pessoa fazia uma quarentena, né? Hoje não. Ela é dispensada às 10h30 da manhã porque não tem comida no quartel. Ela é dispensada de algumas situações porque não tem verba, não tem estrutura, não tem nada. Então, assim, nós temos umas forças armadas que deveriam estar bem aparelhadas para defender o Brasil, mas nós nos preocupamos com guerra, né? Os governos falam, né? O Brasil é o país da paz. Aí essa pergunta, né? Esses militares que foram treinados para a paz, eles foram desarmados, eles foram, os líderes ou as pessoas que pensavam foram punidas, foram extirpadas, foram isso, foram aquilo. E aí, quem que seria essa pessoa? Vamos pegar uma geração aí, Y, que essa seria o quê? O líder seria uma geração Y, ou vamos buscar aí já que muita gente fala, né, os anarquistas, ou essas pessoas assim que defendem um regime de governo que nem sabe o que é. Uhum. Mas nessa situação da intervenção é tão louca, é tão impensada, porque não tem como você falar o que eles vão usar. Porque nem esses defensores, sabem. Né? Eu nem perguntaram para isso, vocês querem, né? Eu fiz essa pergunta. É uma petição, a loucura. É uma petição que está fazendo para encaminhar o chefe das Forças Armadas para ele declarar a intervenção militar. Então, assim, na cabeça deles, quem vai ser esse interventor? O chefe maior das Forças Armadas. Então, seria por meio de uma petição. 2 golpistas. Um golpista para convencer o outro a ser golpista. Exatamente. Mais ou menos essa situação. Sim. Que é totalmente impensado. Você imaginar de eu fazer uma petição para levar para o Exército deliberar. O Exército não trabalha com petição, o Exército trabalha com ordem. A presidente da República manda, eles vão lá e obedecem.
e executam. É assim que funciona na questão militar, não por meio de petição. Para eles olharem a petição, lerem a petição e definirem, né, decidirem ali se vão acatar aquele pedido ou não. O Exército não trabalha com isso, as Forças Armadas não trabalham com esse tipo de situação. Doutor, chegando quase ao final do programa, o senhor é professor de Direito Eleitoral, não é fácil, num país onde as pessoas não pensam, não buscam a história do Brasil. Temos uma geração aí, uma democracia jovem, que muita gente confunde com anarquia, desinformação é o que comanda em todo esse momento. Agora, nós fomos às ruas, o senhor falou isso, mas não tínhamos uma pauta. Nós estamos nesse momento agora, o senhor consegue enxergar querem mudança, mas mudança de quê, para onde, por quê? E aí tem a questão do Congresso. Toda mudança, ela é feita pelo Congresso. Aí estão falando aí, cláusula de barreira. É um instrumento que os grandes partidos têm de inibir os pequenos. Verticalização da eleição. É uma forma também do Congresso manter o poder e até mesmo o presidente refém. Então, assim, dentro dessa tanta coisa que eu falei nesse aspecto, né? Como é que fica? Nós temos uma pauta para reivindicar o que nós queremos? Olha, a pauta de 2013... Ou é economia, ou a barriga está vazia, eu vou gritar. Não, a grande pauta ali de 2013 foi não ter pauta. Essa foi a pauta, né, de 2013. E o pior dela é que, por não ter uma pauta, nós não tivemos uma liderança. Infelizmente, não surgiu nenhum líder daquilo. E hoje, a pauta que nós temos e podemos ver é a questão, primeiro, da mudança em si. Não sabe o que quer, mas quer mudar. E a questão econômica, que sempre está em voga, e a principal que eu penso, que é a reforma política. E essa reforma política que nós temos que pensar. Então, essas pessoas que estão aí gastando energias para intervenção militar, por que não começam a recolher assinaturas para pautas de reforma política, com questões a ser levadas para o Congresso Nacional de reforma políticas e forçando o Congresso Nacional a votar uma reforma política que o povo quer, que melhore ali a representatividade da população, né? E não o contrário, não retire a participação do povo no governo. É isso que eu acho que deve ser feito. Essa pauta principal que nós devemos criar é da participação da sociedade na reforma política. E eu já adianto, eu sou contra, né? E aí já fica para outro programa, né, André? É a questão de uma constituinte exclusiva e soberana para a reforma política. Eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, em si, ela é um golpe. Até mesmo porque a gente tem que conversar sobre isso. Agora, uma coisa que as pessoas não entendem, e a gente sempre fala sobre isso, né? Essa reforma política, ela pode vir como um plebiscito ou como um referendo. E se você perguntar hoje para 10 pessoas, 15 não sabem a diferença do plebiscito e do referendo. Não sabem, nem essa diferença a gente às vezes até pode superar. É muito pequena, mas faz uma diferença muito grande. Isso. Porque uma propaganda ali a gente consegue explicar bem. Agora, o pior de tudo é você ir votar sobre algo que você não conhece. Só dizer sim ou não. Técnico. Vamos imaginar uma questão técnica. Você é a favor do voto distrital misto? Porque, o que é o voto distrital? Vamos assim, né, partir nesse aspecto. O que é referendo e o que é plebiscito? Isso. É uma pequena diferença, mas que muda tudo. Muda. O que é referendo? De fato. Referendo. O plebiscito e o referendo, eles são espécies de consultas populares. Então, o governo faz consulta popular para saber o que o povo quer, ao saber a opinião do povo. No caso de plebiscito, ele é anterior ao ato. O governo quer praticar um ato e pergunta antes para o povo: povo, vocês querem esse ato? Vamos imaginar como alterar o horário, acabar com o horário de verão.
Não, vamos para o desarmamento. Né? Né? Ali foi um referendo. Um referendo. Você dizia só sim praticamos o ato, teve ali a lei, e aí depois da lei vieram perguntar para o povo. Então o ato foi praticado. Pô, vocês gostam deste ato? Querem que este ato permaneça? E o povo vai e responde. Nós isso é o referendo. a decisão. Vocês dizem sim ou não? Sim ou não. Então o plebiscito e o referendo é essa diferença. No plebiscito, pergunta-se ao povo antes de praticar o ato. No referendo, pratica-se o ato e depois pergunta para o povo. Porque, por exemplo, estão falando sobre reforma política. Essa reforma política pressupõe-se de audiências públicas e até mesmo algumas ações teria que ter a participação do povo. Mas o Congresso, ele não quer plebiscito, ele quer referendo. Ou seja, nós vamos elaborar a mudança, a reforma que vocês querem, né? Essa questão da reforma política. Aí, ou seja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, já está tudo pronto. Vocês dizem sim ou não? Isso. Porque partindo do Congresso, jamais o Congresso, ele queria... Aí vira a questão da pseudo-participação. Você chamar um povo, vamos imaginar o seguinte, você faz uma reforma política, vamos imaginar com 50 artigos, 10, 15 artigos, e aí você chama o povo para responder, povo, vocês concordam? Aí o povo olha lá, eu gostei do primeiro artigo, eu gostei do 10, mas eu não gostei do 3, mas você tem que comprar o pacote inteiro. Não dá para... Né? Não dá para se dividir aquilo. Já não dá para se dividir aquilo ali. E aí como que fica? Então eu acredito que, na verdade, nós temos que partir para uma reforma política com os representantes eleitos. O plebiscito, como o ministro Aires Brito sempre gosta de falar, né, o plebiscito, o referendo, é fazer perguntas sobre experiência vivida. Aquilo que o povo sabe responder, e não sobre questões teóricas, sobre aquilo que o povo não tem condições de responder. Nós tivemos uma bagunça imensa quando a gente foi escolher o nosso sistema de governo, né? Sim, lá em 93. Presidencialista, monarquia, o povo sequer sabia o que cada coisa representava, e elegemos o presidencialismo, que depois o presidente era parlamentarista. Isso. Ele é pró, né? O Fernando Henrique era parlamentarista, defendeu o parlamentarismo, foi eleito presidente, né? E depois colocou um ministro da Fazenda, criou uma moeda chamada real, né? Então, ou seja, nós não sabíamos o que é parlamentarismo, e às vezes a gente está querendo hoje no Brasil parlamentarismo, porque a gente pode mudar o primeiro-ministro. Se ele não estiver agindo, o Congresso se reúne, não muda a estrutura do país, mas troca o primeiro-ministro e não o presidente. Mas para trocar o primeiro-ministro, tem que dissolver o parlamento. Tecnicamente, no parlamentarismo puro, quando cai o primeiro-ministro, o parlamento cai junto. Sim. Então, o presidente, e aí nós teríamos a figura do presidente da República como chefe de Estado, como representação, seria mantida essa figura. Teríamos o primeiro-ministro, aí nesse caso o presidente dissolve o parlamento, convoca novas eleições. Isso. Num país cheio de contradições como nós temos, nós teríamos eleições de tempos em tempos. Né? E aí a população não sabe o que é isto. Então, os efeitos do parlamentarismo. E aí por isso eu sempre falo, nós erramos ali e acertamos, graças a Deus. E a arte de tentar ensinar, ou o sacerdócio, a missão, é do professor, né? Que tenta colocar ali as coisas no seu devido lugar, né? Porque o professor ele não pode ser revolucionário, ele não pode ser, muito pelo contrário, né? Ele tem que ter disciplina. Não aquela disciplina militar, mas a disciplina da coerência, do ensino, do estudo, dessas coisas, e aí vem essas taxações, né? Como o senhor mesmo disse, que ultimamente tem o taxado, o senhor antipetista, seja aquilo e tal, e aí o professor tem que passar por cima disso e ainda continuar. Agora, só mais um minutinho. Essa questão dos Estados Unidos.
O presidente Barack Obama, ele perdeu a maioria no Senado, perdeu a maioria no Congresso, de um país conservador e que achava o presidente mole, porque não queria guerra e defendeu aquela questão do plano de saúde, foi uma plataforma de governo, lutou por ela, está lutando por ela e agora está perdendo poder, porque as pessoas querem uma pessoa de ação e querem uma exclusão, né? Não queremos pobre gastando nosso dinheiro, cada um tem seu plano de saúde. Então, ou seja, como é que se explica? Porque lá também, né, tem os seus problemas. E a visão do senhor desse fato? Ali é aquela situação que a gente teve do Barack Obama surgir como um candidato novo, né, um candidato negro, de várias esperanças e expectativas, foi eleito. Eu lembro de um discurso que ele foi em Berlim, né, para dar uma palestra em praça pública e reunir aquele tanto de gente para escutar na Alemanha, escutar um negro. Olha só que coisa maravilhosa que a democracia nos proporciona. Um negro na Alemanha e arrebanhar aquele tanto de gente para escutá-lo. E ele falou, arrebanhou aquele tanto de gente. E ali naquele momento eu vi nele um líder. Infelizmente, ele não se tornou esse líder. Como candidato, ele liderava mais do que como governante. Né? Então ele não soube, não conseguiu, e aí a história a gente precisa de um tempo para ver como que funcionou essa história. Né? Se ele não teve tempo, ele não conseguiu apoio, dos Estados Unidos se tornar um país de referencial para liderar nas questões que a gente teve, como temos agora o Ebola e outras doenças, o próprio clima. Né? Ele não soube conduzir, ou ele não teve forças suficientes para ser esse líder que o mundo precisava. E ele deixou, e aí, ele pegou a herança maldita. O descontentamento pegou também isso. Pegou essa herança maldita mesmo, isso aí é fato, né? Mas na questão de liderar, ele não conseguiu. Ele não foi forte o suficiente para liderar. E agora nós temos ali ele, nos 2 últimos anos também do mandato presidencial dele, que vamos ver se ele consegue ter uma mudança de rumo para fazer o sucessor dele, ou se nós teremos ali também lá nos Estados Unidos uma mudança. Ou seja, o mundo inteiro, apertem os cintos, o piloto sumiu. O mundo está descontrolado. Estamos vivendo algo novo no mundo com relação aos governos. Começou nas primaveras árabes que nós tivemos por aí, a própria eleição do Barack Obama de mudança, quando você pensava que num país, né, com tinha Ku Klux Klan, que se vestiam rituais para matar negros. Matar negros, e temos um negro eleito, né? Ainda não tivemos nenhuma mulher, mas vamos ver se nessas próximas eleições surge também alguém. Mas veja, é um país que é bom de ver, que nos ensina algo. Né? Não é aquela história, não, pelo amor de Deus, não entendo que o que é bom para os Estados Unidos é bom para nós. Não é isso. A realidade deles é outra. O que eu coloco é a questão da democracia em si. Ver como funciona esse mecanismo de democracia deles, para nós também, né, nos espelharmos um pouco. Não é trazer, com análise crítica, não é trazer o que tem lá para cá. Não, né? Até mesmo porque lá estão liberando maconha, estão liberando uma série de coisas, né? A gente tem que, aquilo que o professor tem que fazer, né? E faz, só que o aluno não faz. Vai estudar a história. Isso, vamos refletir. Vamos refletir, vamos conhecer a história. Para a gente, a história não é só o meu quintal, né? A história, num mundo globalizado, ela está dentro do seu celular, dessas coisas. Então, consulte a história, né? Não quer dizer que nós vamos trazer a Alemanha para cá, vamos trazer os Estados Unidos para cá, mas vamos ver o que acontece lá para não errarmos aqui. Talvez seja essa a lição? Sim. É bem essa lição. A história, ela existe exatamente para que os erros no passado não sejam cometidos no presente e no futuro. Para isso se estuda a história. E a humanidade, ela é cíclica.
Basta a gente pensar ali os escritos de Maquiavel no Príncipe, Sim. né? Você vê o pessoal falando, não, Maquiavel é ruim, aquela coisa. Gente, mas Maquiavel ele dá uma estrutura fantástica de ser um bom governante. Mas né? nunca foi. De se manter. E ele nunca foi. Ele conheceu os bastidores, como eram feitas as negociatas. Ele em si não foi, mas ele foi estudioso. Exato. Né? Então, e aí é esse fato. Ele escreve o livro dele como presente. Ele assistiu a história, não foi personagem dela. Ele foi uma pessoa que leu aquela história e escreveu. Né? Então, é mais ou menos isso. Exatamente. Né? E aí, não foi na história contemporânea a ele não foi personagem, aquela coisa, não, partícipe dela. Mas na história, após ele se tornou. Ele estudou... Por conta do livro, a obra dele, o imortalizou. Ele estudou aquela situação, tirou uma conclusão, escreveu sobre aquilo para que a gente pudesse conhecer e estudar. Porque se ele tivesse sido poder, jamais escreveria aquilo que escreveu, né? Não, como poder eu acho que não escreveria aquilo. Ele escreveu exatamente para... a contribuição dele é muito rica. Outros dias também. Vamos falar sobre isso. Professor, doutor, agradecer ao senhor e vamos torcer para que as coisas deem certo, porque eu sempre falo que um governo frágil é um povo desprotegido e, por pior que seja a nossa democracia, ainda é melhor do que um regime militar, porque se estivéssemos sobre o regime de exceção, nós dois aqui saímos algemados. Isso. Esse programa nem ao ar já teria retirado a gente daqui. Nem ia ao ar. Ia ter que ser gravado, mandaria. Para o pessoal analisar. Não, esse programa vai ao ar, não. Isso. Coloca um desenho lá. Exatamente. Ou coloca o Roberto Carlos em ritmo de aventura. Coloca uma receita de bolo. Vai lá colocar a receita. Alguma coisa assim, né? Esse povo é revolucionário. E é isso, exato. Eu quero me despedir do telespectador. E esses que defendem, né, os pensam em defender a intervenção, olha só que coisa interessante. Você só pode defender isso porque você está numa democracia. Se você estivesse na ditadura, você não poderia defender a volta da democracia. Pense nisso. Né? Reflita bem no que nós passamos de 1964 até 1983, 85. Pense bem no que nós passamos, reflita bem, né? E não queira, por favor, a volta do regime que batia em seus próprios cidadãos. Seus filhos, seus né? Próprios filhos de uma filhos. mesma pátria. Exato. Né? Professor, mais uma vez, muito obrigado. E está convidado, vamos ter vários encontros para levar para as pessoas conhecimento e não notícias, né? Porque a notícia é diferente da informação e o senhor falou agora, né? Leia a história para você tomar a decisão agora. Obrigado pela participação. Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre que necessário. Ok, e pode ter certeza que nós vamos chamá-lo. Terminando mais uma edição do Jornal Argumento, né? E o momento agora é o momento da gente ser mais racional e menos emocional, porque atitudes e decisões tomadas sob emoção, elas têm um preço. Com a razão, a gente tem argumentos, a gente tem digamos, no mínimo, um alicerce para defender aquilo que a gente pensa. Na emoção, você toma a decisão sem saber o porquê. Esse é o grande problema. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã.